novamente com mais um TV Debate. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito polêmico entre os historiadores, que é a instalação dos bárbaros no Império Romano. Para isso, temos um grupo defendendo os romanos composto pelos historiadores Aila Oliveira, Vitor Fernandes e Stephanie Fonseca. Para defender os bárbaros, trazemos Laís Araújo, Guilherme Damasceno, Gabriel Pinho e Cléria Nascimento. A queda do Império Romano aconteceu por diversos fatores. Entre eles está a escassez de escravos. Outro fator muito importante é a invasão de povos nômades no Império Romano. Esses povos nômades muitas vezes eram ridicularizados pelos romanos e chamados como bárbaros, como são conhecidos até hoje. Por que isso? Na minha opinião e concepção, o termo bárbaro naquele tempo era atribuído a pessoas que que ignoravam a religião, principalmente a religião do Império Romano, e que não tinham conhecimento prévio sobre nada, digamos assim. Então, os romanos atribuíam esse nome bárbaros a esse tipo de gente. Esse tipo de gente que, ao olhar deles, era praticamente inútil. Eles não tinham a religião, não tinham conhecimento, então não tinham nenhuma finalidade, não tinham nenhum custo na sociedade. Então o nome bárbaro, naquele tempo, significava basicamente isso, e por isso eles atribuíram esse nome bárbaros a esses tipos de povos nômades que tentaram, de forma pacífica no início, abrigar aquele local. Não, o conceito de que os bárbaros, o povo nômade era um povo inútil está completamente errado na nossa opinião. Pois o povo nômade era um povo que tinha uma cultura diferente do Império Romano. Era um povo que tinha um tipo de religião diferente da gente do Império Romano. O Império Romano coloca muito a questão que os bárbaros os tidos como os bárbaros destruíram seu império. Mas a causa da própria destruição do império foram os próprios romanos, dos seus próprios defeitos e sua própria falta de estrutura. Então, na nossa opinião, esse conceito que os bárbaros eram povos cruéis é completamente errado também. Porque os bárbaros não eram povos cruéis. Eles aprenderam a ser assim, e era uma tática que eles tinham para conquistar novas terras, assim como os romanos chegaram às deles para conquistar as deles. O primeiro capítulo do livro Do Mundo Antigo à Cristandade Medieval diz que alguns romanos se juntavam aos bárbaros e não se arrependiam de viver como eles, pois preferiam viver livres sobre aparente escravidão a viver escravizados sobre aparente liberdade. O que vocês podem me dizer sobre essa questão? Eu acho que a forma romana de governar era basicamente uma farsa. Porque, como diz no trecho, que eles preferiam o exílio, porque preferiam viver livres sobre aparente escravidão, a viver escravizados sobre aparente liberdade, eles eram oprimidos pelas pessoas que tinham maior posse, maior quantidade de dinheiro, de lucro, e essa minoria esmagava as outras classes sociais, que eram as classes mais, digamos, abaixadas, que não tinham tanto prestígio como elas. Então, no caso, o poder se concentrava na mão de pouquíssimas pessoas, e isso fazia com que essas pessoas se sentissem no poder de esmagar as outras. Então eles decidiram se juntar ao povo mais próximo, ao povo, digamos, que tinha mais a afinidade deles se juntarem, porque não tinha para onde correr. A forma de governo estava esmagando todo mundo. Então eles se fixaram nos bárbaros, e eles, mesmo não entendendo a linguagem, não entendendo a forma de cultura, eles se esforçaram para entender. E eles se juntaram, e é isso. Os romanos sempre oprimiram os bárbaros, que a forma de governo era diferente, a cultura, mas quando eles mais precisaram, eles foram se refugiar com os bárbaros. E aí, esse nome bárbaro não tem nada a ver, porque eles sempre, a forma do governo, a cultura é totalmente diferente. Eu sei, mas a forma romana de atribuir isso de bárbaro era sempre diferente, só que ao ver dos romanos era diferente e ruim, porque o que era bom era o que eles possuíam, no caso. Então eu sei que eles erraram nisso, mas eles decidiram ser, digamos, humildes e se unir aos bárbaros. Eles preferiam, por exemplo, se houvesse um conflito, eles preferiam estar do lado dos bárbaros, porque eles sabiam que os romanos seriam um pouco mais misericordiosos, enquanto os bárbaros, se eles estivessem do lado dos romanos, se os romanos ainda estivessem do lado dos romanos, matariam sem dó nem piedade, porque os bárbaros eram conhecidos por sua crueldade, por não perdoar ninguém e afins. Mas a crueldade proveniente dos
bárbaros foi uma crueldade, como eu já falei, que já veio do povo romano. Foi uma coisa que foi aprendido com o povo romano quando eles foram exilados. O povo romano não teve nenhum tipo de piedade para para os bárbaros na hora que eles mais precisaram. Então, eles tiveram que pegar essa experiência ruim e transformar em algo para eles poderem futuramente ter alguma coisa. Então, a crueldade proveniente deles era uma crueldade comum nessa época. Então, os romanos eram meio hipócritas ao dizer que os bárbaros eram cruéis, sendo que eles cometiam quase as mesmas coisas e com consciência. Como vocês mesmos disseram, os bárbaros não tinham religião. Então eles cometiam esses crimes conscientemente. Eles não cometiam sabendo que estava sendo um crime de fato. Eles faziam mais por eles acharem que aquilo era o melhor para eles. Mas também o povo bárbaro se espelhou demais no povo do Império Romano. Tanto a chegar que que imperadores bárbaros foram pedir conselhos aos romanos como estruturar o seu reino. Significa que o Império Bárbaro é uma transmutação do Império Romano. Então vocês não podem atribuir esses defeitos de crueldade ao povo bárbaro, porque foram coisas que eles mesmos ensinaram aos bárbaros. E se vocês olharem, comparar o Império Romano e o Império Bárbaro, são poucas as diferenças, porque os bárbaros veneravam a cultura romana. Eles, como o Gabriel mesmo falou, eles pediam conselho aos imperadores, eles respeitavam. Então, eles não eram as pessoas más. Eles só tinham uma criação diferente do que o povo romano teve. E nós, o ser humano, tem um costume de achar que tudo tem aquele costume de rejeitar mudanças. Então, para ele, tudo que é diferente é ruim. Temos que levar em consideração também que os bárbaros não invadiram Roma por pura diversão, porque eles queriam. Eles invadiram porque os hunos, que eram outros tipos de bárbaros, outros povos, praticamente que obrigaram eles. A invasão de Roma foi uma medida de desespero, porque os hunos invadiram os bárbaros, e os bárbaros tiveram que se defender, se refugiando em Roma. Só que os romanos não quiseram aceitar de uma certa forma, então eles tiveram que usar força. Os grupos nômades mais fortes faziam que os grupos nômades mais fracos procurassem refúgio. E os bárbaros, eles foram procurar refúgio a alguns romanos, só que eles não quiseram dar. Bom, então, de forma geral, assim, concluído, a instalação bárbara, a invasão, ela se deu por motivos mais ideológicos, porque havia relações entre bárbaros e romanos. Por exemplo, os bárbaros, eles sempre defendiam as fronteiras romanas, do Império Romano, e isso durante essa época foi quando os primeiros bárbaros eles eram chamados de federados. Bom, essa relação se dava assim, cada um se favorecia, porque os bárbaros eles tinham refúgio, os romanos eles tinham proteção. Então a essa invasão bárbara, ela se deu mais por motivos de diferenças culturais. Aí já foi o caso da mesclagem, que mesclou, é um pouco mais adiante, que foram as conciliações, digamos, de certa forma, entre os bárbaros e os romanos, e que um favorecia de uma forma e outro favorecia de outra. Como o Vitor falou, que os romanos tinham proteção e os bárbaros tinham refúgio. Então aí já foi uma troca de favores, que é um pouco mais adiante. Eu vi algo sobre modificação no mapa ocidental. Como isso aconteceu? Então, a modificação no mapa não quer dizer realmente ao território, e sim as mudanças religiosas, culturais e os povos que agora habitavam naquele território, e políticos. Então, não quer dizer que mudou o território, e sim a política, a cultura e a religião. E o que modificou esse mapa político foram justamente as invasões bárbaras, porque ao longo que os bárbaros iam tomando o território, o mapa ia se modificando, as suas formas culturais e as suas formas políticas. Gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer a todos os meus convidados e a você, telespectador, pela sua audiência. Até o próximo. Até o próximo programa.